Tempo agora para conhecermos a história de Pedro Monteiro, mais um treinador português que fez as malas e foi à procura da sorte fora de portas, mas que acabou, como tantas vezes acontece, por se deparar com uma realidade bem diferente da que lhe foi prometida e que faz com que neste Portugueses lá fora deixe uma série de conselhos e alertas aos técnicos lusos que pretendem fazer carreira no estrangeiro. O que correu menos bem tem um bocadinho a ver com as questões que eu coloquei lá, com os avisos ou com os alertas, como lhe quiser chamar. Para mim, o mais complicado foi o facto de eu ter ido sozinho para um clube onde eu não conhecia ninguém, não conhecia o próprio clube, não conhecia a realidade do clube, não conhecia as infraestruturas, não conhecia que outro pessoal que outro pessoal técnico, que outros treinadores, que administração, que organização, ou seja, eu não conhecia praticamente nada. O convite surgiu pelas redes sociais também, por intermédio de um agente da Jordânia, e esse agente já me seguia supostamente há algum tempo e soube dessa oportunidade e fez-me o convite. Depois, desde o primeiro contacto até de facto eu ir e assinar contrato, passaram-se alguns meses em que eu tentei tirar o máximo de informação do projeto, do clube, mas é sempre insuficiente. Pelo menos no meu caso foi insuficiente. O que é que não correu bem? O trabalho estava a correr muito bem, a equipa estava de facto, eu pus também o vídeo nessa publicação e nesse vídeo vocês veem só o momento final, mas para quem conhece a realidade sabe que aquilo que se vê lá são de facto progressos significativos. A maior dificuldade talvez a comunicação. Eu não fazia a mínima ideia que na Arábia Saudita se falava tão pouco inglês, ou tão poucas pessoas dominavam o inglês. Para ter noção, num clube inteiro, é um clube profissional, de segunda divisão, mas é um clube profissional, tinha tantas pessoas a falar português como pessoas a falar inglês. E eu era o único português. Tinha lá mais 4 brasileiros, portanto, dá para vocês ficarem com uma ideia de quem é que falava inglês. E foi isso, de facto, o que aconteceu foi que algumas condições que eu, antes de ir, pus, quando cheguei lá, elas não estavam no contrato. De qualquer modo, eu confiei na palavra das pessoas que disseram-me: mas não se preocupe, mister, porque você vai em dezembro, porque você vai ter carro, porque você vai ter internet. E essas coisas depois não aconteceram. Durante estes quase 3 meses, essas coisas não aconteceram. E para mim, a gota d'água foi de facto quando me disseram que na última reunião que eu tive com eles, que eu tinha uma reunião todas as semanas, que eu, além de treinador, também estava a coordenar a formação, eu perguntei-lhe então os bilhetes que eu ia em dezembro, porque a competição para em dezembro lá. A partir do dia 12 até janeiro não há competição. E eu, quando soube, tentei marcar a minha viagem para ficar em dezembro. Eles disseram que ia ser impossível e eu, nessa altura, decidi de facto que já eram muitas coisas que estavam a falhar e decidi que não era, apercebi que não era o contexto ideal para eu continuar o projeto e vim embora. Mister, pode-se dizer que no fundo o que correu bem foi a interação com os jogadores. Eu tive a oportunidade de ver também várias publicações de jogadores seus, sim. Muito tristes e chocados com a sua saída. Portanto, a relação com os jogadores, a nível da qualidade de jogo que foi conseguindo implementar nas equipas que dirigia, isso foi a parte que correu bem. Tudo o resto, infelizmente, não foi positivo. Sim, correu bem e correu bem até para mim foi de admirar, porque de facto era muito difícil comunicar com eles. E nós chegámos a um ponto em que nós comunicávamos quase sem falar. Eu percebia perfeitamente. O jogador não é o jogador mais humilde que eu já encontrei, mas é um jogador que quer aprender. E se calhar como nos foram ditas e como nos foram demonstradas, mais até demonstradas do que propriamente numa linguagem verbal, como nos foram demonstrados conceitos, comportamentos novos que eles provavelmente nunca tinham ouvido falar, nunca tinham pensado, nunca tinham visto, e eles tinham de facto uma sede de absorver conhecimento e de aprender e de querer mais, que foi até comovente para mim. Eu quando saí, eles não ficaram muito contentes com a minha saída no clube e não me deixaram inclusive a despedir dos jogadores. A razão que eles alegaram foi
Eu vi no domingo e eles tinham um jogo na segunda. Mister, antes do jogo, não falo com eles, já sabemos que eles vão ficar bastante abalados com a notícia e nem sequer me deixaram falar com eles e eu respeitei, nem mandei mensagens. Quem tomou a iniciativa depois de falar comigo foram de facto os jogadores, quando se aperceberam que eu já não estava lá. E foi de facto a melhor coisa que eu encontrei lá. Foi de facto a melhor coisa que eu encontrei lá. Fiz também alguns amigos, posso considerar isso, mas do ponto de vista humano das massas foi a categoria, se quiser, que eu mais apreciei foi os jogadores. Tive a oportunidade também de trabalhar 2 semanas com a equipa principal numa transição de treinadores. A equipa principal, quando eu cheguei lá, tinha um treinador brasileiro, entretanto ele foi despedido e eu trabalhei 2 semanas com a equipa principal e fiz inclusive 2 jogos oficiais. E os jogadores da equipa principal tinham a mesma, por incrível que pareça, sendo profissionais e sendo adultos, sendo séniores, tinham a mesma sede de conhecimento que eu encontrei no Sub-19 e no Sub-17. Mister, de tudo o que escreveu, e para quem nos está a ouvir e não leu o que escreveu nas suas redes sociais, o que é que ressalva mais? Primeiro, acima de tudo, a questão de nunca ir sem os seus adjuntos, porque é importante ter uma equipa técnica e não ir sozinho, como já disse no início da nossa conversa. Mas também o facto de nunca partirem sem um contrato devidamente assinado com todas as condições. Sim. Essas 2 premissas, ou essas 2 condições, eu considero que são fundamentais e deixo aqui esse alerta. Vale o qual, é a minha experiência, não passa disso, mas vale o qual e as pessoas tomam em consideração a consideração que acharem por bem. De facto, eu fui sozinho e na altura foi-me dito que precisava de um treinador principal, que tinha o resto do staff, e eu aceitei. E fui sem ler o contrato, ou seja, eu apenas houve um documento oficial, se quiser, que foi enviado pelo clube, carimbado, assinado pelo presidente, que tinha as condições gerais, o ordenado, a casa, a acomodação, comida, carro, tinha algumas das condições que depois não se verificaram, mas de facto no contrato elas não estavam. E depois de nós estarmos num país em que demoramos quase 11 horas só de avião, 11 não, 9 horas de avião, mais o tempo que se passa nos aeroportos à espera de apanhar as ligações, chegar lá e apresentam-nos um contrato que não está exatamente igual àquilo que a gente estava à espera, ou que não está exatamente igual com as condições que nós estávamos à espera, mas dizem, mas não se preocupe, e é muito difícil para nós, a partir desse momento, negociar ou voltar atrás. Portanto, eu penso que é uma condição fundamental. Primeiro, não ir sozinho, por tudo aquilo que eu acho que as pessoas percebem, quem anda nesta vida percebe, e também as questões contratuais é importante que estejam clarificadas. Não é por não acreditar nas pessoas, não é por desconfiar, mas eu acho que é o certo e é o mais profissional e o mais organizado para ambas as partes. Um contrato salvaguarda não só o treinador, salvaguarda também o clube que contrata o treinador. Portanto, eu penso que é o mais certo e é um alerta e é um conselho que eu deixo para quem estiver a pensar em numa aventura destas. Mr. Pedro Monteiro, obviamente o mesmo erro não repetirá, digamos assim, não cairá na mesma situação no futuro, mas pergunto-lhe se esta experiência o fez de alguma forma mudar a vontade de voltar a emigrar. Se calhar, com um bocadinho. Nestas condições, nunca mais. Posso dizer isso definitivamente, mas tenho vontade de voltar a sair por uma razão muito simples, porque considero que aqui em Portugal fazer carreira é extremamente complicado, é apenas para alguns privilegiados e é muito difícil. E considero também que o treinador português tem condições para trabalhar fora de Portugal, tem muito a dar em países em que não existe a mesma cultura de futebol, a mesma cultura de treino, as mesmas metodologias. Penso que nós temos muito para dar nesse país e podemos ter sucesso. Portanto, deixo sempre em aberto essa possibilidade, porque considero que aqui é muito difícil ser profissional de futebol. Porque há poucas oportunidades, não é? Há poucas oportunidades, as oportunidades que há geralmente são em condições precárias. A gente nunca sabe se vai receber, nunca sabe se vai ficar um mês, 2, ou uma época inteira, ou 15 dias. Tudo aquilo que a gente conhece, e não vale a pena estarmos aqui a
a esmiuçar muito isso, mas penso que por isso a vontade de fazer carreira, e também pelas questões económicas, questões financeiras, as condições e o que a gente pode ganhar nesses países, penso que não fecha a porta, claro que não fecha a porta. Mister, tendo em conta que a Arábia Saudita tem sido um mercado cada vez mais aberto aos portugueses, cada vez são mais os treinadores portugueses que vão para a Arábia Saudita, eu já entrevistei alguns precisamente para este programa, se as condições forem as certas e as estruturas as certas e tudo ok, é um bom local para se trabalhar, na sua opinião? Eu quando fui tirar o meu visto, estavam lá no mesmo dia, mais 10 portugueses, 10 treinadores portugueses, não era? Para tirar o visto, iam todos para o mesmo clube, Al-Ueda, acho que é assim que se diz. Tem, na formação, tem 10 ou 12 treinadores portugueses. E eu conheço um deles e converso com ele com alguma regularidade e, de facto, as condições lá são diferentes daquelas que eu encontrei, muito diferentes. É um clube de primeira liga, de primeira divisão, um clube mais organizado, mais profissional, mais sério até. E eu penso, e pelo aquilo que eu conheço e pelo aquilo que também conheço outros colegas que estão a trabalhar na Arábia Saudita, eu penso que é um país bom para trabalhar, é um país que fornece e que dá condições de treino. Têm uma cultura e uma forma de ser muito peculiar, mas eu penso que nós, treinadores portugueses, ou nós portugueses, também temos alguma facilidade em nos adaptar, em ter algum jogo de cintura para esse tipo de intervenções, que não são aquelas que nós estamos habituados a ter aqui em Portugal, mas penso que é um país que, com boas condições para os treinadores portugueses trabalhar. A nível de infraestruturas, o que encontrou no clube para onde foi também não era exatamente aquilo que estava à espera, pelo menos a julgar por aquilo que escreveu. Não era. De facto, eu na primeira semana treinava num campo sintético de futebol de 5, com 2 equipas, eu fui treinar os sub-17 e os sub-19. Treinava num campo sintético, depois isso aí foi das primeiras coisas que eu disse que não podia ser, e eles disse aí não tinham como dizer que não, e eu treinava no mesmo campo que treinava a equipa principal. O clube não tem estádio, tem um campo relevado, se virem nos vídeos veem que não tem as condições do relevado não são as melhores, é grande, até dava se calhar para fazer dois campos de medidas menos generosas, mas só tem aquele campo para a equipa profissional e para as equipas de formação. Não tem estádio, o estádio é um estádio, não sei se pode dizer assim, é um estádio municipal, ou seja, é um estádio lá da cidade, em que jogam lá, salvo erro, 4 equipas da cidade. Não treinam lá, cada uma tem as suas instalações de treino, e quando eu fui, apenas tinha um campo de relva natural e que não era todo... não tinha as melhores condições principalmente para aquele tipo de jogo que a gente tinha que fazer e que nos pediram, que era para valorizar o jogo e valorizar os jogadores, mas não seria esse, de certeza, o motivo ou a condição que mais me desagradou. Foi, de facto, as outras que eu já referi. Mister, para terminarmos, quando se decide seguir esta carreira de treinador, que é muito difícil, obviamente, e obriga a muitos sacrifícios, tirando os tais privilegiados que falou há pouco, que às vezes conseguem ir por um caminho mais curto, estar nas condições em que esteve e que já descreveu, mas ao mesmo tempo ver que conseguiu pôr aqueles meninos a jogar bom futebol, acredito que seja também uma validação de todo o sacrifício. Sim. Não posso dizer que valia o sacrifício, porque senão não tinha voltado, não é? Mas não foi tudo mau, claro que não foi tudo mau. Nós vermos semana após semana, treino após treino, eu por exemplo, nas primeiras semanas tinha uma dificuldade enorme em eles perceberem exercícios que eu aqui considero exercícios simples, que aqui nós estamos perfeitamente habituados a fazer, mas para eles era novidade e tinha uma dificuldade enorme. Às vezes até alguma frustração do exercício não correr como eu estava à espera, como já me tinha corrido noutros projetos que eu tinha estado, mas ver a diferença de quando eu cheguei para quando eu saí, em que quase que já nem era preciso grande feedback, porque eles já percebiam o exercício, percebiam as ideias e percebiam o que é que tinham que fazer e percebiam os comportamentos. É claro que isso acho que isso é o principal troféu, o principal prémio de um treinador, é de facto ver que o trabalho que está a fazer tem repercussão e
e tem consequência no jogo e no próprio treino, com melhorias significativas, como foi o caso. Deixe-me só perguntar-lhe, este seu alerta nas redes sociais, teve algum feedback no aspecto? Teve treinadores a procurá-lo para tentar saber mais alguma coisa sobre o que lá aconteceu, no sentido de se precaverem? Teve as pessoas mais chegadas, mas algumas delas já estavam a par do que estava a acontecer. E tive algumas pessoas que me perguntaram: Pedro, então o que é que ficou mal, então o que é que se passou? E eu abertamente falei sobre isto que acabei de falar consigo. Não fui inundado por mensagens, mas tive algumas pessoas que de facto me perguntaram e tentaram saber um pouco mais daquilo que eu tinha passado.